Nós vamos agora conversar com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, professor Charles da Silveira. Chamar professor? Sim, sou professor. Professor? Professor. Não, sou professor e estou presidente da Fundação, isso. professor. Muito obrigado pelo senhor ter vindo, pela aceitação do convite. Estou à disposição para prestar os esclarecimentos e as informações importantes ao público. Professor, ontem nós tivemos já a presença dos técnicos do Ministério da Saúde, obviamente o senhor esteve em todas as reuniões, lá no São Marcos, representantes do governo do Estado também, enfim, para tentar resolver esse problema que tem preocupado. A gente vai nas redes sociais, a gente vê a preocupação da população, porque quando a gente fala no São Marcos, nós estamos falando de um hospital que atende uma doença que assombra todo mundo. São os portadores de câncer, de vários tipos da doença. Então, como foram muitas informações, um volume grande de informações, eu queria pedir para o senhor, de forma sintética, explicar como surgiu esse problema. Veja bem, todo mundo tem conhecimento do subfinanciamento na saúde. O tratamento oncológico no estado do Piauí é feito pelo Hospital São Marcos, uma pequena parte no Hospital Universitário, e agora nós teremos novos núcleos. O secretário de Saúde informou que vai ser aberto um serviço oncológico no Hospital Getúlio Vargas, ainda nesse semestre, e o Hospital Mirócles Veras, em Parnaíba, também vai fazer a abertura do seu serviço de forma mais completa, de vários tipos de tratamento de câncer. Este é um passo importante para que a gente diminua a dependência do Hospital São Marcos, que é uma grande instituição, uma instituição que tem expertise nesta área, mas que a sua matriz de financiamento ela estava falida. Não permitia que se continuasse, dentro dessas condições de financiamento, a sua continuidade. Este é um assunto que é recorrente. De tempos em tempos tem uma crise e a gente tenta procurar soluções paliativas, que é o que sempre acontecia. Em dezembro, o prefeito Silvio Mendes esteve em Brasília com a bancada, com a ministra Anísia, e este assunto já foi tratado. A ministra saiu e o mês passado nós estivemos, o prefeito, o secretário de saúde do município, o secretário de saúde do estado, toda a bancada federal com o ministro, e mais os mantenedores do hospital. E nesta oportunidade nós afirmamos a necessidade de uma contratualização que envolvesse o Ministério da Saúde. Por quê? Só um detalhe, professor. Até então, não havia a participação do Ministério. Não, o Ministério... A não ser no pagamento... dos repasses da tabela SUS. SUS, isso. Né? Que é totalmente defasada, há mais de 20 anos. Né? E, então, nesta oportunidade, o ministro disse que encaminharia uma comissão. Ocorre que a situação do hospital se agravou e eles começaram a suspender os atendimentos. A minha obrigação como gestor, já que nós temos um contrato que é público com o Hospital São Marcos, foi a entrar com ação civil pública contra o Hospital São Marcos, contra o Estado, contra a União, para forçar que efetivamente todos os entes participassem e viessem para contribuir com uma solução. Uma vez que nem o Estado do Piauí, o governo do Estado, nem a Prefeitura de Teresina nem tem recursos para fazer frente à necessidade do hospital. Diante desses impasses, a bancada novamente esteve com o ministro. E o ministro, então, encaminhou uma equipe muito qualificada, tá, da média e alta complexidade do Ministério, capitaneados pelo Dr. Newton, que é um secretário do Ministério de média e alta complexidade, que veio com a missão de tentar encontrar uma saída emergencial e encaminhar uma solução definitiva. O que é que isso significa, Douglas? Essa decisão emergencial, ela significou o quê? Que o Ministério da Saúde vai fazer um repasse adicional nos próximos 3 meses de R$ 3.250.000, além do que é o normal que eles produzem no hospital. Então, eles vão continuar recebendo a sua produção normal e vai ser acoplado a isso, vai ser aditivado a isso, mais R$ 3.250.000 em cada
2 milhões, desculpe, eu estou dando um número, 2.350.000 durante os próximos 3 meses. Então, a Fundação repassará 650.000 a cada mês, o Estado repassará 1.800.000 a cada mês nos próximos 3 meses. E chamo a atenção, se você for verificar a origem das pessoas que fazem seu tratamento no Hospital São Marcos, 2/3 são de outras cidades que não de Teresina. Mas o sistema público ele é único. Então, nós temos que tratar e acolher todo mundo. Então, nesse socorro emergencial, o senhor acabou de falar dos valores, tem participação do governo federal, do governo estadual e da Prefeitura de Teresina. Sim. Aqui eu faço o registro do empenho e do apoio do secretário de Saúde do Estado do Piauí, que junto conosco ajudou a construir essa solução. E, passado 3 meses, o que é que vai acontecer? As pessoas ficam esperando, daqui a 3 meses nós vamos voltar de novo a tudo isso? Não. A definição do Ministério é no sentido de que a gente faça uma nova contratualização com o Hospital São Marcos, em outros moldes. E eu dou um exemplo, nos moldes em que existe já no Hospital Universitário, em que há uma contratualização por metas, e isso vai facilitar a questão do financiamento dos tratamentos. Essa contratualização é feita com a interveniência do Ministério da Saúde, onde o aporte de recursos a mais será feito pelo Ministério da Saúde. A Fundação se encontra sob o estado de emergência, ela não tem recursos para fazer frente a essa situação. Vai participar agora nessa fase emergencial. Sim, porque o Ministério da Saúde vai estar repassando. Então, esse é um problema de natureza federativa. Então, os entes federativos, União, Estado e município, se juntaram e possibilitaram esta definição, que nós acreditamos que ela terá sucesso, porque todo mundo que conhece a sistematização do hospital universitário sabe do sucesso que é o hospital universitário, que é vinculado à EBSE, mas são pagos com recursos do SUS. Então, na verdade, com as devidas adequações, pegar o modelo do hospital universitário e implantar no Hospital São Marcos. Sim, nós vamos usar os mecanismos permitidos pelo SUS para aplicar nesta contratualização. E aí eu chamo a atenção, a partir de segunda-feira nós teremos uma auditoria operacional a ser feita no hospital, composta de técnicos, auditores do DENASUS, da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria de Finanças do município e da Secretaria de Saúde do Estado. O que é que esta auditoria pretende e quer fazer? É para a gente conhecer, na sua completude, as formas de atendimento, a definição de critérios que vão estar contidos no novo contrato. A gente não pode simplesmente chegar dizendo, não, nós vamos aumentar o repasse. Não. O aumento de repasse é necessário, mas tem que haver uma contraprestação do hospital. E isso vai ser feito de forma consensuada. Mas o Ministério nos pediu que era necessário que nós fizéssemos esta auditoria, para que ele possa ter a justificativa de fazer esse aporte maior de recursos. Isso, eu lembro, professor, que lá atrás, antes mesmo da chegada dos técnicos do Ministério da Saúde, o prefeito simplesmente já defendia essa auditoria, para fazer uma auditoria para se ter uma noção bem exata do que era produzido. Sim, o Silvio, a vida toda, antes de ser prefeito, ele era auditor do Ministério da Saúde, né? Então, assim, e aí eu chamo a atenção da preocupação do Silvio com essa solução. O Hospital São Marcos tem uma história, né? E aqui eu faço a reverência ao Dr. Alcenor Almeida, um dos maiores médicos que esse estado já teve, que tem uma história de luta e criou um grande hospital, né? E as dificuldades, as modificações, as transformações da sociedade, as dificuldades de financiamento, tudo isso nos remeteu a essa crise, que nós temos que ter a capacidade de juntos construirmos essa saída. Por quê? Porque o que o prefeito não quer é que não haja, que haja assistência. Nós temos uma missão, que é que dá assistência à saúde das pessoas. O ministro da Saúde faz questão, e aí assim, eu quero realçar a sensibilidade do ministro, no sentido de que ninguém pode deixar de ser assistido. E o governador do estado, através do secretário
Antônio Luiz, que se prontificou, que discutiu, que se fez um diagnóstico de todos os entes, porque é um gestor estadual, gestor da territorialidade de Teresina, mas o tratamento são de todos os usuários do SUS do estado do Piauí. Resumindo, professor, essa auditoria ela vai, ao final, dizer o que é que realmente o hospital produz. Em termos de consulta, é isso? De consulta? Não, veja bem, a gente sabe isso. Assim, quais mecanismos nós vamos utilizar para verificar a admissibilidade de aumentar o atendimento? Verificar a forma de financiamento desse novo contrato. Porque não adianta eu dizer, eu vou aumentar 1 milhão, vou aumentar 2 milhões, e isso não resolver. Então, esse novo contrato, ele tem que estar fundado numa realidade, que é calcada no que a auditoria vai encontrar. Tá? Nós temos tido, por parte do hospital, uma maior receptividade do mundo para que a gente possa fazer essa auditoria em conjunto com eles. Porque quando a gente fala em auditoria, as pessoas se assustam, vai lá para procurar erro. Não, a gente vai fazer uma auditoria para verificar como o hospital está funcionando, onde existem falhas, se porventura existirem as falhas, e onde nós devemos fortalecer as ações do tratamento oncológico desse novo contrato. É a busca permanente de ter um melhor serviço e de ter um atendimento à população que necessita do tratamento do câncer. Então, ao final dessa auditoria, do estabelecimento dessa nova contratualização, a expectativa é que não haja mais essa interrupção, que não ocorra esses problemas que a gente acompanha há muito tempo. Faltou dinheiro, não tem como financiar quimioterapia, não tem como fazer cirurgia. Não é o melhor, nunca existe na saúde o melhor dos mundos, mas é bem melhor do que as situações que a gente verificava lá atrás. Né? Eu acredito que sim, vou lhe explicar por quê. Com a contratualização, esses contratos normalmente são 5 anos. Durante 5 anos, há uma incorporação do teto MAC, média e alta complexidade, que é que cuida dos hospitais, né, mais complexos. Isso é incorporado ao orçamento. Então, aquilo é permanente. Durante 5 anos, permanentemente, enquanto aquele contrato estiver em vigor, aqueles recursos são assegurados no orçamento da União. Então, isso dá uma segurança, não só para o gestor municipal, como dá segurança ao hospital, sabendo que ele terá aqueles recursos necessários para a efetivação do serviço. É uma solução que sempre foi pugnada, porque durante muito tempo, não, a fundação devia colocar um dinheiro a mais. Eu dou um exemplo aqui, há 10 dias a gente discutiu a possibilidade da fundação e do governo do estado conseguirem adquirir medicamentos para 60 dias, mas isso não ia resolver o problema, porque não é só o medicamento. Tá? Então, assim, a cada passo que a gente dá tem uma complexidade. Por isso é que a gente entendia, o prefeito entendia, que somente a junção dos 3 seria capaz de dar uma solução. E a gente entende que foi dado um passo muito largo para que isso esteja acontecendo. Então, a gente, nesses 3 meses, tem essa decisão que resolve emergencialmente e, ao depois, essa contratualização, que, na minha percepção, uma vez bem formatada, vai resolver o problema por um longo tempo. Pessoal, só para fechar essa questão, só falando aqui olha, a gente já procurou hospital em Parnaíba, hospital universitário, outros locais para fazer esse atendimento aos pacientes com câncer, porque quase todo o atendimento é feito no Hospital São Marcos. Não sei se dá para fazer esse paralelo, mas na época da pandemia, quando, por exemplo, o mundo começou a precisar de respirador, e aí o mundo se deu conta que os respiradores estavam localizados basicamente na China. Quando a China começou a dizer, peraí, não dá para entregar tudo de uma vez. Quando começou fila para receber respirador, aí chegaram à conclusão, então peraí, tem que descentralizar isso. É mais ou menos o entendimento, né? O entendimento, O Hospital Getúlio Vargas funcionando, o Hospital Filantrópico, São Marcos funcionando, o Hospital Universitário, com a radioterapia que ele tem, e o Hospital de Parnaíba, eu acho que isso é um fluxo que o fluxo poderá ser atendido por esses hospitais. Então, é a preocupação que a gente tem, e que o próprio, aí eu quero louvar mais uma vez o Antônio Luiz, assim, a preocupação da gente descentralizar, né?
ter espaços públicos, porque houve uma omissão, tanto do Estado como do município, que nunca criaram um equipamento próprio. Mas aí, ao mesmo tempo, eu digo, se houve omissão, e não teria criado equipamento próprio, hoje no Brasil, quem melhor faz tratamento oncológico são as filantrópicas. Isso é atestado por relatórios, por situações que todo mundo conhece. Então, o que a gente quer é que as pessoas entendam. O secretário, quando chegou, mas vai ter algum problema de fazer reunião num lugar, no outro? Eu digo, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Teresina é uma cidade que todo mundo se conhece, que todo mundo se respeita independentemente das posições divergentes. Então, você pode fazer reunião aqui, pode fazer no São Marcos, pode fazer na Secretaria de Saúde, onde você quiser fazer as reuniões, a gente faz. Aí ele começou a rir, é assim? É. Então, assim, não há pessoalidade neste processo. Isso aí são responsabilidades de gestores públicos que têm a obrigação de encontrar uma solução. Então, é isso que está acontecendo, é isso que nós estamos tentando efetivar. Professor, tudo foi restabelecido, os atendimentos? Não foi restabelecido, porque eles, desde ontem, já começaram a fazer os entendimentos com os fornecedores, porque existem débitos, existem dívidas, para que a gente possa já, na medida em que esses recursos cheguem, eles possam ir quitando e automaticamente possa voltar à atividade. Então, a gente acredita que, num muito breve espaço de tempo, estará restabelecido este tratamento. Então, o hospital tem a capacidade de dizer esse momento. Então, assim, está todo mundo convergindo para uma solução que tem como finalidade atender o usuário do SUS. Professor, vamos mudar de assunto. O senhor, quando assumiu a Fundação Municipal de Saúde, o prefeito Silvio Mendes deu essa missão para o senhor. Eu imagino que o senhor contou terra arrasada da Fundação Municipal de Saúde, está em situação de emergência, e a gente já, antes do doutor Silvio, antes da eleição do doutor Silvio, o Natan, que fazia a cobertura também, a gente falava aqui frequentemente, falta de medicação básica nas UBS, falta de médico, falta de funcionamento do serviço odontológico, faltava absolutamente tudo. E material para fazer exame no laboratório Raul Bacelar. Se a gente está falando de faltar o básico, aí, usando aí exemplos mais complexos, nem se fala. Como é que está a situação hoje? No caso das UBS, eu, inclusive, recebi algumas informações que alguns serviços odontológicos já foram até retomados. Veja bem, nós recebemos, como você disse, uma terra arrasada. Um sistema público municipal de saúde, ele estava falido. Só não fechou a Fundação Municipal de Saúde pela persistência, competência e compromisso dos seus servidores efetivos. Nós encontramos, das 92 unidades básicas de saúde, 4 que eram administradas por 4 porteiros. Com todo o respeito que eu tenho... 4 porteiros? Com todo o respeito que eu tenho à profissão do porteiro, mas não tem a qualificação e o perfil para ser um coordenador de UBS. Nós recebemos dessas 92... Só uma curiosidade, professor. Por que não tinha coordenador? Os coordenadores não... Veja bem, é porque algumas áreas da fundação foram entregues a pessoas, a políticos. E eu sempre gosto de dizer que uma das coisas que mais me chocou depois que eu tomei posse foi um que chegou para mim e disse, professor, eu quero ser dono de um hospital. Eu digo, pois compre um. Aí eu disse para ele, pois compre. Não, o senhor está me agredindo. Não, eu estou dizendo, compre um. Para ser dono de hospital não tem. Então, veja bem, nós encontramos situações as mais diversas. Os hospitais, nós temos 10 hospitais nos bairros. Dívidas de 2, de 3, de 4 milhões, sem ter um empenho, sem ter nada. Então, é por isso que eu digo, nós encontramos uma situação caótica. Já estamos numa situação boa? Não. Nós avançamos. Nós demos prioridades nesse primeiro 6 meses a 2 coisas. Primeiro, medicamentos, para restabelecer a credibilidade da unidade básica de saúde, que as pessoas não estavam mais indo às unidades básicas de saúde porque não tinha nada. Hoje já estão retornando para as unidades básicas de saúde. Estavam indo para onde? Quando tinham um problema, iam direto para as UPAs. As UPAs estão fazendo 10 mil atendimentos e aqui no Promorá, 15 mil atendimentos por mês. Pegando eu acho que um terço, UBS. pois é, um terço desses atendimentos não era para ir para a UBS, não era para ir para a UPA, era para ir para as UBS. Então, nós estamos requalificando todos eles, nós mudamos os processos de trabalho, nós chamamos 1.297 novos profissionais, vamos fazer a recomposição ainda dessa terceira chamada agora
na primeira quinzena de maio. O Recursos Humanos está acabando para definir isso. E nós fizemos, em função do decreto de emergência, um chamamento público. Nós poderíamos fazer uma requisição e ir lá e comprar direto num local, numa farmácia, uma revenda de remédio. O que é que nós fizemos? Nós publicamos um edital onde todos os fornecedores de remédios cadastrados na Fundação Municipal de Saúde pudessem se habilitar para vender com o menor preço. Tá? O que é que acontece? Tá? De 300 itens, 400 itens, fracasso 50, 60, 70, a gente tem que estar repetindo. Nós temos uma preocupação especial, que são os medicamentos para diabetes. Tá? Porque sempre que a licitação alguém ganha, mas não tem a capacidade de entregar a quantidade. Nós temos algumas situações, por exemplo, antibióticos do HUT. Então, às vezes a empresa não entrega a quantidade necessária. Aí fica para entregar depois. Mas aí sobre o HUT é que eu quero chamar a atenção da mudança dos processos de trabalho. Nós fizemos de janeiro para cá 4.500 cirurgias. No mês de janeiro ou março, aliás, eu acho que em março, nós fizemos o maior número de cirurgia em todos os anos de funcionamento do HUT. Então, nós estamos tentando resgatar a credibilidade das nossas unidades. Nós estamos, nesse instante, com 200 e poucas pessoas trabalhando, entre farmacêuticos, técnicos de farmácia, pessoas da diretoria de compras, assessoria jurídica, buscando fazer com que a gente chegue à conclusão de vários procedimentos licitatórios, para a gente ter tranquilidade no andar da fundação. Nós temos dificuldades de natureza financeira e orçamentária, mas o prefeito nos deu a garantia que este básico que nós precisamos, nós vamos ter os recursos suficientes para fazer frente a essa situação. É complexo. Eu dizia, nós herdamos uma dívida fantástica, né? E nós temos a expectativa de 1º de janeiro para cá, nós estamos atualizando todos os pagamentos. Então, na semana que vem, a gente vai começar a fazer, e estamos aguardando, né, uma definição da Prefeitura com relação a um redívida. É o quê? É o reconhecimento da dívida por parte do município, estabelecendo as condições em que ela vai poder pagar. Porque há pessoas e empresas que prestaram um efetivo serviço e que não podem ser lesados na sua boa-fé e na sua entrega dos seus medicamentos. Mas existe muita coisa nebulosa e colocada de má-fé, de forma ilegal. Processos que foram enviados pelo Dr. Silva para o TCE. Então, a gente tem feito um trabalho coletivo. Nós temos uma diretoria, são 7 diretores, e as decisões que nós tomamos lá são todas conversadas entre os 7. Por quê? Porque às vezes você vai tomar uma decisão isolada que repercute num outro momento. Por exemplo, nós tínhamos 41 consultórios odontológicos interditados. A população de Teresina passou 1 ano sem ter saúde bucal. Nós já estamos reativando mais de 21. Nós estamos fazendo com que os que estavam parados por falta de insumos, nós já colocamos os insumos. Então, assim, aos poucos, a cidade está conseguindo enxergar que a unidade básica da sua localidade está funcionando. Está a mil maravilhas? Não está. Mas as pessoas têm a noção, a consciência de que nós estamos avançando. Tá? Nós temos o compromisso de muitas pessoas, tá? E esse pessoal novo que chegou deu uma força muito grande. Né? Deu um gás novo. Um gás novo. E aí, se você me perguntar, mas tem várias pessoas que reclamam. Se você quiser, eu mesmo digo aqui umas 10, 15 situações de reclamação, mas eu lhe mostro do lado aqui 10, 15, 20, 30 de situações que nós estamos resolvendo e melhorando a vida dos usuários. Então, isso é construção. Ninguém vai querer achar que nesses 6 meses nós vamos estar numa situação ótima. Nós queremos, nos 6 meses, que a população de Teresina enxergue que nós temos um sistema de saúde municipal rígido, que funciona,
que atende e que ela pode confiar. É isso que é o trabalho que a gente está fazendo. Essa é a orientação que o Silvio nos dá. Charles, sempre vai ter reclamação, sempre nós vamos ter problema, mas nós temos que focar para atender e melhorar o máximo possível esse sistema. E é isso que nós estamos fazendo. A última questão que eu queria tratar com o senhor é HUT. O HUT é sempre uma solução, mas ao mesmo tempo é um peso para a Fundação Municipal de Saúde e tem se tornado um peso cada vez maior, porque o senhor disse, olha, do São Marcos não atende só Teresina, são vários municípios no interior do estado, de outros estados também. Essa é a mesma realidade do Hospital de Urgência de Teresina. Levantou-se a possibilidade de repassar para o estado, do estado ter um hospital de urgência, de dividir as despesas, enfim. Qual é o encaminhamento que está sendo dado, ou que pretende ser dado para o HUT? O HUT, ele possui um déficit entre 20 e 22 milhões de reais mensais. Mensais? Mensais. Então, é assim, uma coisa assim, muito que choca, né? Por quê? Porque a metade dos seus pacientes não é de Teresina. Vem do Maranhão, vem do Pará. E o financiamento é um só. Lá nós temos uma equipe fantástica. A doutora Ana Lúcia tem feito um trabalho, junto com a sua equipe, que é só de elogios. Por quê? Porque ela tem autoridade e tem a capacidade de conversar. Quer dizer, a nossa equipe toda, ela é orientada no sentido de que a gente tem que dialogar, tem que conversar, independentemente de haver divergência. A divergência pode existir sempre. Agora a gente tem que ouvir, abraçar, atender, mesmo que a gente não possa encontrar a solução. Por quê? Porque nós somos pagos, quem trabalha na Fundação Municipal de Saúde, o patrão de cada um que está lá é o usuário do SUS. O dinheiro que paga é o SUS. Então, assim, nós temos que tratar bem o usuário, que vai ao hospital, que vai a um CAPS, que vai à unidade básica de saúde, porque são eles a finalidade da existência da nossa Fundação Municipal de Saúde. HUT, aí voltando ao que você falava, o HUT, ele é o hospital de trauma, o único do estado do Piauí. Nós temos avançado muito lá com relação, inclusive com parcerias com hospitais como o Sírio-Libanês. Sim? Nós temos uma preocupação de ter qualidade. Nós resolvemos tudo lá? Não. Tem dia que a gente amanhece no sufoco de achar que no dia seguinte vai faltar alguma coisa. Mas nós temos tido parceiros, nós temos tido a capacidade de resolver esses problemas e nós temos uma coisa que é fundamental e que a cidade acredita. Nós temos credibilidade. A Fundação, na gestão do prefeito Silvio Mendes, tem credibilidade para conversar com os fornecedores, tem credibilidade para com a cidade. A cidade respeita e sabe que nós estamos trabalhando para resolver os problemas. Só procura um hospital quem precisa. Ninguém vai a um hospital porque quer. Então é assim, se ele vai porque precisa, porque está doente, tem que ter uma pessoa lá esperando para abraçar, receber e tentar cuidar. Vamos resolver tudo? Não. Agora, você fala, é um problema? É. Por isso que o prefeito Silvio Mendes, desde o primeiro dia da sua gestão, tem tentado fazer com que haja o aumento do incremento do MAC. O que é a MAC? São recursos repassados para média e alta complexidade, que é o caso próprio do Hospital de Urgência de Teresina. Abrir outro hospital de urgência seria interessante, né? Porque você consegue partilhar isto. O prefeito, nas suas propostas, seria abrir na Zona Sul, não um hospital de urgência, mas um atendimento que pudesse minorar esse fluxo de pessoas para certos tipos de atendimento no HUT. Então, assim, a gente trabalha de forma sistematizada, a gente trabalha de forma planejada, mas nem sempre a gente consegue fazer tudo, porque nós não temos condições de natureza financeira para fazer face a um sistema enorme, que é o Sistema Municipal de Saúde. Sabe por quê, Deus? Porque nós só tínhamos a obrigação de ter 92 unidades básicas de saúde. A prefeitura não tinha obrigação de ter nenhum outro equipamento, não ter nenhum outro hospital, não ter o HUT. Só as UBS. Legalmente as UBS. Então, a média e alta complexidade é de responsabilidade do governo do Estado.
Mas a gente vai olhar para a história e há 40, 50 anos atrás se construiu uma rede porque não tinha médico no interior. E aí se passou a construir para se proteger a vida da população do Piauí. E quem fez isso foi a Prefeitura Municipal de Teresina, através do professor Raimundo Alferraz, através do prefeito Silvio Mendes, através do prefeito Firmino Filho. Foram eles que tiveram esta capacidade de estruturar essa rede, né, que deveria ser toda do Estado. Mas nós somos parceiros e queremos continuar fazendo essa parceria em benefício da população. Professor, obrigado. Foi uma entrevista esclarecedora, principalmente quando se fala de saúde, o interesse é geral, porque as pessoas precisam, como o senhor disse, do atendimento. Era um caos, todo mundo aqui, a gente recebia relatos, pessoas, faltou isso, faltou esse medicamento, faltou aquilo, médico não tem, e de fato não dá para se resolver tudo. Nós vamos para o mês de maio, o prefeito assumiu janeiro, passou fevereiro, março, abril, vamos agora para maio. Não dá para resolver todos esses problemas que foram herdados, mas já tem um caminho traçado para resolver. E a gente vai continuar acompanhando essa evolução para chegar num determinado momento e dizer, nem tudo está perfeito, mas está estruturado. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos e falar sobre o nosso sistema de saúde municipal. Obrigado, professor, mais uma vez.